Boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez, ministro, desde o começo, quando as reuniões ainda eram no seu escritório. Eu venho participando desse fórum. Estou representando o governo do Estado. Atualmente eu coordeno não só o PAC Social, mas o PAC em geral. E a solicitação foi que eu falasse sobre o plano de inclusão econômica e social nas favelas e os projetos prioritários para algumas dessas comunidades que estão aqui presentes. Então, a minha fala vai ser enfocada na experiência nossa, né, do PAC. Desde 2007, a gente vem atuando em alguns territórios do Rio de Janeiro, pelo governo do Estado. E o PAC, no seu lançamento pelo presidente Lula, teve como uma das diretrizes a questão do trabalho social. Então, 97,5% do recurso do investimento deveria ser feito nas obras e um percentual de 2,5% seria o investimento no tal trabalho social. Confesso que no início dele, quando eu fui chamada para coordenar, não existia uma metodologia fechada, nem já formatada para esse trabalho social. Mas algumas diretrizes do próprio governo federal, do Ministério das Cidades, e foi nesse sentido que a gente veio trabalhando. A nossa base de trabalho sempre foi a questão do diálogo com as comunidades. No início, bem difícil, e eu acredito que toda essa dificuldade, conforme o Bezerra colocou aqui, foi pela ausência do poder público nos últimos 30 anos nos territórios, nas comunidades e nas favelas do Rio de Janeiro. Então, quando a gente chegava com a proposta de trabalho, do diálogo, para definir o que seria feito, a gente sempre ouvia da comunidade: vocês estão atrasados. E realmente nós estávamos atrasados. Então, nesse sentido, a gente tem alguns objetivos que são marcos para o nosso trabalho, que é a articulação das políticas públicas, né, de habitação, saneamento, com a política de educação, saúde, desenvolvimento urbano, assistência social, trabalho, meio ambiente, de uma forma integrada para trabalhar essa questão da efetivação dos direitos e o desenvolvimento local. Trabalhar sempre o processo de inclusão produtiva, coerente com a vocação das comunidades. Não adianta o governo, quer seja o governo federal, estadual, municipal ou outros agentes públicos financiadores, chegarem com propostas prontas e acabadas para comunidades, como se aquilo fosse a solução dos problemas da geração de renda e da melhoria da qualidade de vida. Apoiar os processos socioeducativos, na forma de atitudes mais saudáveis em relação ao meio ambiente. Trabalhar essa questão do meio ambiente, não somente da reciclagem, e eu fico muito feliz de estar apresentando rapidamente o que é a proposta após o Robson, que é uma pessoa que eu conhecia, que eu apoiei no Complexo do Alemão, e que a gente teve que defender muito o projeto dele e a proposta dele junto à Caixa Econômica para que ela fosse financiada. Então, não é à toa que cada vez que eu encontro, o Robson diz que eu sou madrinha do projeto dele, porque a gente lutou muito para que esse projeto da reciclagem, que iniciou com 11 pessoas, e todos vinham de situações, né, de serem ex-presidiários, pudesse fazer parte do rol de projetos financiados pelo governo do Estado com recursos públicos. Trabalhar sempre com a questão do diálogo, isso eu já coloquei, e acho que esse é um papel fundamental nosso, é trabalhar com a transparência. Nem sempre a gente tem as respostas no momento em que a comunidade, com todo o direito e ansiedade, nos questiona sobre essas demandas. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, e um dos outros eixos, também considerados como eixo principal, é a questão do desenvolvimento econômico. A gente não pode imaginar que um recurso, qualquer que seja ele, para a transformação dessas favelas, com investimentos muitas vezes milionários ou até bilionários, não tenha o componente social.
Essa transformação da realidade do território não pode ser simplesmente a questão do investimento em infraestrutura, habitação, construção de equipamentos públicos, mas ela precisa ter a participação da sociedade, dos moradores, não das lideranças, mas de todos os representantes daquelas comunidades, e trabalhar a questão desse mapeamento das potencialidades e vocações do território. Foi feito um estudo pelo IPEA que entre 2005 e 2010, a questão do desemprego no país em geral, ela diminuiu. Ao contrário disso, nas comunidades, nas favelas, houve um aumento dessa questão do desemprego. Então, eu acho que o nosso desafio no Rio de Janeiro, e agora com essas parcerias, não só com o BNDES, mas também com o IPP e com os demais parceiros, com os representantes e com os projetos de cada comunidade, é reverter esse quadro de desemprego, melhorar e minimizar esse quadro de desemprego nas comunidades onde a população de mais baixa renda vive. Então, nesse caso, eu vou colocar rapidamente alguns exemplos de sucesso que nós tivemos a partir do PAC desde 2007. Foram criados 10 mil empregos diretos, e isso foi uma decisão do governador e do vice-governador Pezão, de que em cada uma das comunidades a mão de obra local fosse aproveitada na construção do próprio PAC, na construção das escolas, na construção das habitações, na infraestrutura. E eu enfrentei no início um desafio também muito grande, onde cada um dos consórcios alegava que não poderia contratar a mão de obra porque essa mão de obra não era qualificada. E muitas vezes eram profissionais que sabiam o seu ofício, mas eram analfabetos. Então, realmente, nós tivemos que articular outras políticas, como política de educação e alfabetização de adultos, e garantir que esses adultos que eram analfabetos, mas que sabiam o seu ofício, pudessem trabalhar nas obras. Foram 2.144 ofertas de trabalho somente na construção civil, 120 mulheres que trabalharam nas obras do PAC somente no alemão, 26 cursos de formação profissional, sendo 2.440 alunos formados no alemão, em Manguinhos e na Rocinha, 3 mil jovens capacitados em projetos de educação à distância, 1.500 jovens que foram contratados e trabalharam no censo realizado pelo governo do Estado entre 2009 e 2010, 60 adultos que foram esses os alfabetizados, jovens contratados como jovens pesquisadores. E só para finalizar, a iniciativa que nós fizemos no alemão foi um pouco diferente. Nós tivemos, eu acredito que a coragem, não de trabalhar com parceiros formais do mercado, mas sim de identificar ONGs locais, organizações locais, para que essas organizações conduzissem os projetos nas áreas de meio ambiente, de reciclagem, de lixo, de gastronomia, de turismo, e é nesse sentido que o PAC, tanto o PAC 1, complemento, que nós ainda temos em algumas comunidades, como o PAC 2, irá trabalhar. O nosso compromisso é que esses 2,5%, que ainda é muito pequeno em relação às obras, possa efetivamente transformar a realidade, mas em parceria com a própria comunidade. Obrigada. Só para complementar, eu combinei com a Marília hoje que no dia 8 de outubro nós faremos uma reunião na EMOP para avançar com essas parcerias, com o projeto do Borel, com o projeto do Robson, no sentido do próprio PAC poder já estar financiando parte dessas ações dentro do nosso enquadramento e possibilidade, e agilizar e complementar os projetos e os processos que estão sendo conduzidos pelo BNDES. Obrigada.